Turminha, hoje nós vamos corrigir aquela atividade que eu passei para você valendo pontos sobre os ossos. Lembrando, se você não fez, essa é a hora de você fazer, até porque a nossa última prova do ano já é na semana que vem, tá? Então preste atenção. Se tiver alguma dúvida, assim que acabar de assistir o vídeo, pergunta para mim ou lá no grupo ou no privado. Então, vamos lá. Bom, a primeira questão diz o seguinte: cite pelo menos 3 funções dos ossos. Eu não coloquei 3 funções, mas eu coloquei várias funções, tá? O que é que os ossos eles fazem no nosso corpo? Por que eles são tão importantes? Primeiro, porque eles protegem alguns órgãos vitais, como o nosso cérebro e o nosso coração. Os ossos do nosso crânio, por exemplo, ele protege o nosso cérebro. Já as nossas costelas, a nossa caixa torácica, ela vai proteger os nossos pulmões e o nosso coração, né? Afinal, só temos um. Ele também vai nos dar sustentação e forma. O nosso corpo só é do jeito que é por conta dos nossos ossos. São eles que nos permitem caminhar, ficar em pé, realizar alguns movimentos, né? Ter aí o equilíbrio. Além disso, os ossos também são responsáveis pela produção de células do nosso sangue, como eu falei para vocês na aula passada. Além disso, eles também vão reservar energia e alguns minerais essenciais para a nossa sobrevivência, tá? Aqui na segunda questão já diz o seguinte: observe os 2 ossos abaixo e diga se são longos ou se são planos. Bom, e aqui a gente tem esse osso aqui, conhecido como o fêmur. O fêmur, pessoal, ele é um osso longo. Na verdade, ele é o maior osso do nosso corpo. O osso longo, ele sempre vai ter o comprimento maior que a largura. Já esse osso aqui, que a gente chama de escápula, ele vai ser um osso plano. Uma característica muito marcante dos ossos planos é que eles têm essa texturazinha de lâmina fininha. Então, toda vez que você se deparar com um tipo de osso desse, você já vai saber que é um osso plano. Além disso, a largura desses ossos é sempre maior que o comprimento, diferente de um osso longo, tá? Na terceira questão, diz o seguinte: sobre a função da medula óssea vermelha, é correto afirmar que, bom, letra A, produz células do sangue e a letra B, reserva energia na forma de gordura. Nós vimos nas aulas passadas que nós temos 2 tipos de medula óssea. Nós temos a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. A medula óssea vermelha, ela vai ter uma função super importante para a gente, que é justamente a de produzir as células do nosso sangue. Eu até mostrei alguns exemplos de doenças, né? Quando a nossa medula, ela para de produzir, em parte, né, essas células, a pessoa ela tem que fazer um transplante de medula. Falei sobre o procedimento do transplante, como é. Então, na terceira questão, a alternativa correta vai ser a letra A. Na quarta questão, diz o seguinte: os ossos são estruturas que necessitam de nutrientes para funcionar da forma adequada. Quais são esses nutrientes? Bom, não é obrigatório você colocar todos os nutrientes, mas eu coloquei aqui vários só para a gente ter uma visão mais ampla. Então, os ossos, pessoal, eles são uma fonte super importante para reservar, né? E para consumir esses nutrientes, como o cálcio, que é um dos principais, o fósforo, além das vitaminas, o zinco e o magnésio. Quando o osso ele para, né, de receber esses nutrientes, ele começa a apresentar alguns problemas ou algumas doenças. Então, esses nutrientes, eles são super importantes para o funcionamento correto dos ossos. Na quinta questão, pede para você fazer uma breve pesquisa sobre alguma doença óssea e os seus principais sintomas. Eu não coloquei aqui todas as doenças ósseas, nem os sintomas, porque é uma resposta pessoal, tá? Mas alguns exemplos aqui. Eu coloquei a osteoporose, que é o desgaste, né, dos ossos,
o reumatismo, o tumor ósseo e a lordose. Inclusive, eu vou enviar ainda hoje alguns vídeos com todas essas doenças, né? Para a gente conhecer, é sempre importante a gente conhecer quais são as doenças que atingem determinados sistemas do nosso corpo. Aqui na sexta questão, diz o seguinte: complete as sentenças abaixo. Então, nessa questão, gente, vocês vão completar essa linha, né? Vão ler a frase, vão completar a linha com alguma desses conceitos aqui. Então, se é medula óssea vermelha, se é o periósteo ou se é a medula óssea amarela, tá? Então, vamos lá, vamos ler. O tananã é uma membrana que recobre externamente os ossos. Então, aqui, gente, a membrana que vai recobrir os ossos é o periósteo, tá? Lembra lá da aula passada, quem participou no Meet, viu que eu falei, que eu mostrei que aquela partezinha branquinha do osso é como se fosse uma membranazinha que serve de proteção para o osso, tá? Então, o nome dessa membrana é periósteo. Na letra B, diz o seguinte: a tananana fica dentro do osso longo. Bom, quem é que fica dentro do osso longo? A medula óssea. Mas, professor, existem dois tipos de medula óssea e as duas ficam dentro dos ossos longos. Então, como é que eu vou responder aqui? Você vai colocar a medula óssea vermelha e amarela fica dentro do osso longo. Simples assim. E aqui, né, para finalizar, a tananana tem a função de reservar energia na forma de gorduras. Bom, falando ainda sobre medula óssea, nós sabemos que existe medula óssea amarela, existe medula óssea vermelha. Aqui na correção eu já falei que a medula óssea vermelha ela tem a função de produção de células do nosso sangue. Já a medula óssea amarela, ela vai ser responsável por reservar energia. E por que ela faz isso? Porque em alguma situação em que o determinado osso não esteja recebendo os nutrientes adequados, a medula óssea ela vai ter ali um estoquezinho de energia guardado. E aí ela vai começar a liberar essa energia para que o osso ele não se desgaste. Obviamente que vai chegar um momento que a medula óssea amarela ela não vai ter mais essa energia e aí a pessoa ela vai ter sérios problemas com os seus ossos, tá? Mas no geral é isso, gente. E se vocês ficaram com qualquer tipo de dúvida, tiverem vergonha de perguntar, podem me chamar do privado. A minha obrigação é de tirar a dúvida de vocês, tá? Lembrando que a nossa prova já é semana que vem. E aí, quem não fez o exercício, responde. Quem fez e errou algumas questões, eu vi que algumas pessoas fizeram, mas ainda erraram algumas questões. Aproveita esse vídeo para fazer as correções, tá? E é isso, gente. Uma ótima quarta-feira para vocês.